Do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Capítulo 36. Versículos 25, 26 e 27. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Versículos 25 ao 27. Os que encontraram, diga aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, na tradução que eu estou usando. Então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos, e os purificarei de sua impureza e da sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós hoje iremos falar a respeito da preocupação de Deus com os seus filhos. Foi coincidência hoje, justamente hoje, Dia dos Pais, a gente falar sobre isso, mas foi coincidência. Não foi a minha intenção falar sobre Deus como Pai, de filhos que Ele é. Essa mensagem já está no meu coração há muito tempo, quase um mês, que nós temos trabalhado com essa palavra no nosso coração, ou Deus tem trabalhado com essa palavra no nosso coração. E nós vamos falar hoje sobre Deus como Pai e Mestre do seu povo. Deus como Pai e Mestre do seu povo. Nós vemos aqui nesse texto que eu li, que eu estou iniciando com ele e vou concluir a mensagem com ele. Uma preocupação de Deus com o povo de Israel. O povo de Deus, ou a família de Deus do Antigo Pacto. Desde que o pecado entrou no mundo, desde que o homem priorizou fazer a sua vontade em detrimento da vontade de Deus, porque o pecado, em última instância, é isso. Quando eu e você priorizamos a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, nós vamos pecar inevitavelmente, fatalmente, calamitosamente. E nós vemos aqui uma preocupação de Deus que Ele expressa pela boca do profeta Ezequiel. Ezequiel foi profeta e o seu ministério se desenvolveu durante o cativeiro do povo de Israel no Egito. Na Babilônia. Enquanto eles estavam cativos na Babilônia, Ezequiel exerceu o seu ministério profético lá. Ele era mais um entre os cativos, mais um no meio daqueles que insistiram
em resistir à vontade de Deus. E por insistir em resistir à vontade de Deus e cair no pecado da idolatria, eles foram depostos da sua terra e ficaram 70 anos lá. E lá, na Babilônia, o profeta Ezequiel exerceu seu ministério. E Deus demonstra através da boca do profeta uma preocupação com aquela nação, com aquele povo, que era a família de Deus naqueles dias. E a preocupação de Deus era exatamente de fazer uma transformação na vida, no coração, no intelecto, na mente, nos sentimentos daquele povo, que era historicamente obstinado. O que culminou com o desterro daquela nação para a Babilônia foi, como se costuma dizer, a gota que transbordou o balde. Mas não era algo novo. Não aconteceu de um ano para o outro. A obstinação daquele povo não era algo que aconteceu de 6 meses antes deles serem deportados, melhor dizendo, para a Babilônia. Como eu disse instantes atrás, essa obstinação era histórica. Por séculos, me escute, por séculos, aquela nação paulatinamente resistia a Deus. Não perseverava na lei do Senhor, nos seus mandamentos e nos seus estatutos. Tinha um coração teimoso, recalcitrante, obstinado. E Deus usa o profeta Ezequiel durante o cativeiro, durante a disciplina do cativeiro, durante a correção do cativeiro, para abrir o seu coração para com aquele povo, dizendo àquele povo que Deus daria para eles um novo coração, um novo espírito, que tiraria, preste atenção na palavra, o coração, removeria o coração de pedra e colocaria no lugar um coração de carne. Que colocaria do seu espírito neles, para que assim eles obedecessem à lei, obedecessem e vivessem segundo a sua palavra. Deus está abrindo o seu coração aqui, colocando um pouco da sua dor, um pouco do vazio que Deus sentia. Porque Deus é um ser que tem sentimentos. Nós somos seres emocionais porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Deus sente saudade, irmão. Deus sente falta. Não é de hoje que Deus quer se aproximar do ser humano. Como disse o presbítero Dilcemar aqui nessa noite, instantes atrás, Ele quer cear conosco junto na nossa mesa, na nossa casa. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer ter sociabilidade conosco. Ele quer poder falar conosco e poder ser ouvido. Ele quer também que nós falemos com Ele. Ele quer ter uma vida com o ser humano. Deus criou o ser humano de uma forma ímpar. Quando nós vemos o relato das Escrituras, quando nós vemos o relato do Gênesis, da criação do mundo, Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve porção seca. Haja águas e houveram águas.
foi tudo pela palavra. Mas quando Deus foi criar o ser humano, quando Ele foi criar eu e foi criar você, Ele não usou a palavra. Ele usou as suas próprias mãos. Vê se você consegue ver Deus colocar as suas mãos no barro e misturar água naquele barro e fazer uma massa e começar a dar forma a essa massa e começar a colocar olhos e começar a colocar cabelos e começar a colocar peles. Deus foi criando o ser humano segundo a sua imagem, com as suas próprias mãos. Veja o cuidado, veja o carinho, veja como Deus foi meticuloso e tratou desde a criação o ser humano de uma forma especialíssima. Depois que Deus deu forma ao homem, a forma física, a Bíblia diz que Deus soprou sobre ele. E depois que ele soprou, o homem foi feito alma vivente. Até então era um cadáver. Tinha músculos, tinha carne, tinha ossos, tinha os órgãos, mas não tinha vida. Deus soprou da sua vida para dentro do homem. A alma e o espírito humanos que nós temos, que todo ser humano tem, vem de Deus. Resumindo, a vida que nós temos, ela... Se você respira, se você anda, se você fala, se você vive, é porque Ele te dá condições para isso. Porque Ele te deu vida. Ele te dá a vida e Ele sustenta a sua vida. Deus nos criou de uma forma sublime e, como já disse, ímpar. Deus foi meticuloso conosco. Nos tratou de forma especial, sim. Porque nós somos, o ser humano é a coroa da criação de Deus. Tudo o que existe no universo existe para nós, por causa de nós, para que nós possamos subsistir através das coisas que Deus criou. Mas desde o início, depois que o pecado entrou no mundo, o coração do homem ficou teimoso, ficou obstinado. E o povo de Israel é símbolo dessa natureza pecaminosa, essa natureza decaída do ser humano. Paulo, ele falou sobre isso no capítulo 7 da sua carta aos Romanos. Quando ele dá um brado na carta dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É a natureza pecaminosa. Nós, como disse Paulo, com o nosso entendimento queremos fazer a vontade de Deus, mas nós vemos dentro de nós, repetindo como disse Paulo, uma força que faz com que nós acabamos fazendo o mal que nós não queremos, em detrimento da vontade de Deus. É a natureza pecaminosa. O povo de Israel, como disse lá no início, sempre foi obstinado. Historicamente, é a história de Israel. Não foi à toa que eles foram deportados. Deus, depois de ter tirado eles do Egito, disse: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uma terra frutífera, abençoada, que é símbolo da salvação que há em Cristo Jesus. A Canaã terrestre é símbolo da Canaã celestial. Assim como Israel tinha que tomar posse da Canaã terrena, nós também temos que tomar posse da Canaã celestial. Mas para tomar posse da Canaã celestial, assim como Israel precisava para tomar posse da Canaã terrestre, era necessário
que se obedecesse, e é necessário que se obedeça à palavra de Deus, que se observe a palavra de Deus. Depois que Deus tira o povo do Egito, com mão poderosa, com sinais extraordinários, 2 meses depois, ainda ali no deserto, o povo faz um pacto com Deus. Tudo o que o Senhor mandar fazer, nós faremos. E eles concordam, firmam o pacto. Moisés leva a posição, o posicionamento do povo a Deus. E logo depois disso, Deus chama Moisés para subir no monte, para entregar a ele as leis. Moisés subiu e ficou lá no monte com Deus. Deus falando com Moisés face a face, escrevendo com seu dedo, em folhas de pedra, as leis que seriam dadas aos filhos de Israel. Deus é um pai, só que é um pai que educa, é um pai que tem diretrizes, é um pai que tem disciplinas, é um pai que ensina. Deus não é só um pai que cuida, que cria, que dá a vida, que sustenta a vida, mas Ele também é um pai que educa. Ele é um pai que chama atenção quando precisa. Ele é um pai que quer que os filhos se identifiquem com Ele. Irmãos, nós precisamos provocar um sorriso na face de Deus, por decidir ser agradável ao Senhor em toda a nossa maneira de vida. Isso agrada a Deus. Não somos só nós, pais terrenos, humanos, que nos agradamos quando nós vemos os nossos filhos fazendo bom uso dos nossos conselhos, fazendo aquilo que nós aconselhamos, sendo bem-sucedidos, sendo felizes. E alguém diz assim: poxa, como que ele parece com você, hein? É, meu filhão. A gente fica orgulhoso. Não é assim? É minha filhona, minha filhota. Irmão, deixa eu te falar. Deus é assim também. Deus é um Deus que se orgulha dos seus filhos, daqueles que amam honrar o seu nome. E Deus preparou as leis para entregar para o povo. Recebendo as tábuas da lei de Deus, o povo se esqueceu. Se esqueceu do pacto que fez com o Senhor 40 dias antes. Se esqueceu totalmente. Fizeram uma pressão sobre Arão. Arão foi pressionado e cedeu à tentação, à provação, ou à pressão, melhor dizendo. Cedeu à pressão do povo. Ele poderia ter resistido, ter usado de autoridade, mas ele não fez isso. Ele acabou cedendo. Moisés depois chama a atenção de Arão, porque o povo ficou pedindo: faça-nos deuses, para que nós possamos tributar a eles glórias por terem nos tirado do Egito, porque nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Eles não reconheciam mais que era Deus, eles se esqueceram dos prodígios de Deus no Egito. Quanto de nós nos esquecemos das bênçãos do Senhor? De quantas vezes o Senhor foi benevolente conosco? Como que Deus foi compassivo? Quantas vezes que Ele foi perdoador para conosco? Dos seus feitos miraculosos, dos seus grandes livramentos. O povo se esqueceu de Deus. Faça-nos deuses, Arão. E Arão, pressionado, fez um Deus de ouro, um bezerro de ouro, para eles adorarem. E eles começaram a adorar aquele Deus, aquele bezerro, aquele falso Deus. Enquanto isso acontece, Deus tinha acabado de escrever toda a lei em 2 pedras, frente e verso, com seu próprio dedo. Só que aí ele para no momento e fala com Moisés: Moisés, desce depressa, o teu povo se corrompeu. Desce rápido, porque
muito rapidamente o povo de Israel pecou e se esqueceu da aliança que fez comigo. Irmãos, 40 dias. Foi tudo o que Israel conseguiu manter-se fiel a Deus. Nós estamos também no deserto da vida, onde nós seremos provados. Israel estava passando por prova, porque ia passar pelo deserto, só que Deus era com eles. Deus havia provado o seu poder quando fez os sinais miraculosos no Egito. Deus já mostrou para nós o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, quando nos resgatou da nossa vã maneira de viver e nos fez uma nova criatura no nome dEle. Se esse que é o maior milagre que Deus pode e quer fazer na vida do ser humano, as outras coisas, irmãos, são menores. Todas as outras coisas o Senhor irá nos conceder, porque Ele é Pai, porque Ele cuida, porque Ele provê, porque Ele protege. E muitos de nós não conseguimos perseverar nos caminhos do Senhor. Israel só ficou 40 dias. Naquela ocasião. Só ficou 40 dias. Não suportou ficar mais tempo. E pediu deuses para eles. Arão fez. Eles adoraram aquele bezerro. E Deus fala com Moisés: desce, o povo se esqueceu de mim. O teu povo se esqueceu de mim. E Moisés tenta aplacar a ira de Deus, porque Deus tinha dito assim: Moisés, fica à parte, se coloca aqui de lado, eu vou destruir esse povo, porque esse povo é teimoso. Está escrito na palavra de Deus, esse povo é teimoso, esse povo é mau. Deixa eu destruí-los, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E aí Moisés fala com Deus: não, Senhor, o que vão dizer de ti o povo do Egito? Que o Senhor os tirou daqui, ou do Egito, para matá-los no deserto? Senhor, lembra-te da promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó, de colocar esse povo numa terra que emana leite e mel. E com isso, com essas palavras, Moisés conseguiu apaziguar a Deus. E Deus desistiu de destruir aquele povo naquela hora. Moisés ainda estava no monte. Ele desce, logo depois que Deus disse que não vai mais fazer isso, não vai mais destruir. Ele ouviu, ele atendeu o rogo de Moisés, a intercessão de Moisés pelo povo. Ele desce, Moisés desce. E quando ele desce, ele pega aquele bezerro de ouro, queima o bezerro, põe no fogo, moe ele até ele virar pó, e depois joga na água. Sabe o que Moisés está fazendo ali? Moisés está destruindo uma imagem que já estava na mente e no coração do povo. O bezerro de ouro tinha uma mensagem subliminar. Era colocar aquela imagem para que Deus saísse. Para que aquele povo vivesse segundo e somente para aquela imagem, voltado para adorar aquele Deus, e não ao Deus verdadeiro. E não ao Deus que os tirou da terra do Egito. Tinha uma mensagem subliminar, então Moisés precisava desfazer isso. Há cerca de quase um mês atrás eu falei sobre isso, o trabalho que Arão teve em fazer a fundição daquele bezerro. De pegar o ouro, derreter, colocar no molde, dar a forma, demandou tempo para poder construir aquela desgraça que desgraçou a vida do povo de Deus naqueles dias. Moisés precisava agora também demandar tempo para desfazer tudo o que o adversário fez. Era necessário que aquela imagem do bezerro fosse desfeita, saísse da mente, do coração do povo. Deus pega o bezerro, põe no fogo, derrete, moe até virar pó e depois espalha na água. O objetivo era tirar, para que aquela imagem ficasse
na mente dele. Está vendo aí? Não é nada. É ouro em pó que se desfaz na água. Mas o Deus verdadeiro continua lá em cima no monte. Porque o monte ainda fumegava. O monte ainda tremia com a presença de Deus no alto do monte. Deus age com autoridade através de Moisés. Foi feita uma disciplina. Porque quando há um descaso, quando há uma resistência à voz de Deus, é necessário que Deus corrija. Hoje é dia dos pais e eu quero te informar: Deus é um pai que corrige os filhos que ama. Deus é um pai que corrige os filhos a quem Ele quer bem. Deus não corrige, não disciplina ninguém para destruir, é para restaurar. E isso quando o filho se submete à disciplina do pai. Era necessário que alguém fizesse alguma coisa. E Moisés fica de pé, se posiciona num lugar no meio do povo e fala assim: os que forem do Senhor, quem for de Deus, venha para perto de mim. E a Bíblia diz que a tribo de Levi inteira foi para o lado de Moisés. E aí Moisés usa a autoridade que Deus lhe deu para disciplinar. Ele diz para os filhos de Levi: peguem as espadas e corte de um lado a outro do arraial e mate a todos. E eles fizeram assim. Mataram aqueles homens, aqueles levitas, mataram até algum de seus irmãos de sangue. Mataram até algum dos seus pais, até algum de seus filhos. E você pode ficar assustado com esse Deus. Você pode ficar assustado com essa forma de disciplina. Você pode achar assim: gente, isso é muito, pastor, isso é muito radical. A Bíblia diz que 3.000 morreram aquele dia. Hoje em dia Deus não vai mandar matar ninguém, irmãos. Mas a mesma radicalidade no que diz respeito a extirpar o pecado do meio do povo precisa estar no nosso coração. Temos que ser radicais. Jesus, ele disse: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Aquele, pois, que não produz fruto é cortado e lançado fora. Isso é radical. A aplicação que nós fazemos com respeito a esse episódio, dessa eliminação através da espada, nós vemos aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 34 ao 37. Lá foi usada a espada para matar os irmãos que foram desobedientes, que prevaricaram contra Deus, para eliminá-los. Jesus dá o ensino. A partir do versículo 34, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Mateus 10, a partir do 34. Não cuideis, é Jesus dizendo, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão, ou seja, em conflito, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está ensinando aqui, trazendo à luz, revelando, é que a vida com Deus, o cristianismo, uma vida que tem expressão no Evangelho, gera conflito. Jesus está ensinando aqui: quem amar mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Vai haver vezes que será necessário sim o conflito, o confronto. Vai ser necessário que nós discordemos do posicionamento, da vida, do estilo de vida de alguns, da forma de vida de alguns. Jesus está nos ensinando aqui que, como ele mesmo disse, não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Ou seja, é o conflito do Evangelho. No mundo islâmico em especial, mas não é só no mundo islâmico. No Nordeste, não sei se acontece hoje ainda, acho que acontece. Mas pessoas, quando aceitam a Jesus, os pais os colocam para fora de casa.
Quantos maridos que largaram as esposas porque ela se tornou uma cristã? Quantas mulheres que foram abandonadas por isso, pelos seus maridos? Isso acontece hoje no mundo. É a natureza conflitante do evangelho, da vida com Deus. Nós precisamos, irmão, nos posicionar. Jesus está falando isso. Quem amar mais o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha do que a mim, não é digno de mim. Tem hora que nós precisamos, tem hora não. Muitos momentos nós precisamos nos posicionar. O que é que nós vamos fazer da pessoa de Deus na nossa vida? Você ama mais a Deus do que seu pai? Você ama mais a sua mãe ou a sua esposa do que a Deus? Do que a seus filhos? Porque se você amar mais aos seus pais ou aos seus filhos do que a Deus, você vai agradá-los, mas vai desagradar a Deus. E não tem como agradar os dois no que tange a salvação. Ou nós estamos agradando a Deus, ou nós estamos agradando aqueles que não têm interesse de agradar a Deus. Famílias, às vezes, estão divididas. E estão divididas porque partes têm compromisso. Parte da família tem compromisso com Deus, a outra parte não tem. E gera conflito, gera dissensão, gera mal-estar, gera desgaste. Mas a palavra de Deus para nós é: aquele que ama mais pai, mãe, filho ou filha do que a mim, não é digno de mim. O que é que nós vamos fazer com Deus? O que é que nós vamos fazer da pessoa de Deus na nossa vida? Depois que aquelas pessoas foram mortas pelos levitas, Moisés começa a conversar com Deus novamente, porque houve a disciplina. Quando há uma desobediência, o pai disciplina. Houve uma disciplina. Depois da disciplina, Moisés fala com o povo: olha, vocês pecaram grandemente contra Deus, mas eu vou orar a Deus a favor de vocês. E o que nós entendemos aqui, nessa primeira oração, nesse primeiro encontro de Moisés com Deus, aqui nesse capítulo 33 e 34 de Êxodo, foi que ele falou com Deus, mas Deus ainda estava triste, desapontado com o povo. E Deus tinha tomado uma decisão. Ele queria primeiro destruir, porque Moisés interveio, ele desistiu de destruir. Mas ele tomou uma decisão: eu vou enviar o meu anjo. Eu não vou andar no meio desse povo. Moisés, eu não vou andar porque esse povo é teimoso. Esse povo me resiste, é obstinado. Se eu andar com eles, eu vou destruí-los, porque eles não querem compromisso comigo. Eles não me valorizam. Eles não querem guardar minha palavra. E Moisés toma uma atitude. Moisés tinha vou chamar aqui de cabana, na verdade era uma tenda, que era separada do arraial. Quando tinha um problema muito sério, Moisés ia para a tenda, para ter um particular com Deus. Aquela tenda era chamada de tenda do encontro, ou tenda da comunhão. Moisés ia, era lindo isso, né? Tenta visualizar. Moisés ia para o lado da tenda. Aí a nuvem da glória de Deus que estava na frente do povo descia e seguia Moisés. Moisés entrava dentro da tenda. A nuvem parava entre o céu e a terra, de frente para a tenda. E ali Deus falava face a face com Moisés. Moisés estava preocupado, porque Deus falou com ele: o meu anjo vai à frente deles. Eu não vou andar com esse povo mais. Esse povo é teimoso demais. E Moisés não queria anjo. Anjo de Deus é poderoso, sim ou não? É poderosíssimo. A Bíblia fala que um anjo destruiu um exército assírio. Um anjo. Anjo é poderosíssimo. Mas Moisés não queria anjo. Moisés não abria mão da presença de Deus. Israel, Deus tinha começado um processo. Qual o processo? De educação dos seus filhos. Deus tinha começado esse processo através da lei que ele estava dando para Moisés no alto do monte. O povo não quis e acabou adorando um bezerro. Deus tirou, ia destruir o povo.
Moisés intervém, ele desiste, mas depois fala: eu não vou com eles, eu vou mandar um anjo, porque se eu for com eles eu os destruo. Que povo ruim, que povo teimoso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus é um Deus que se ira. Nós estamos falando aqui de um Deus que é Pai, e nós precisamos entender que Deus se ira com os filhos rebeldes. Imagine Deus falar: vou destruir. Imagine a ira. Como que esse povo provocou a ira de um Deus bom, bondoso, misericordioso. Deus é irado. E aí Moisés toma atitude: eu vou para a tenda. Eu preciso convencer Deus, eu preciso que Ele fique no meio de nós. Ele começou um processo de educar o seu povo, educar os seus filhos através da lei, de colocar a sua lei dentro do coração do povo. O povo resistiu. Na cabeça de Moisés parecia assim: Deus está desistindo do povo, Ele está querendo mandar um anjo. Anjo não pode mudar a vida de ninguém. Eu não posso mudar a tua vida, você não pode mudar a minha. Anjo de Deus não muda a vida de ninguém, só Deus transforma o homem. Moisés entendia isso. Moisés vai para a tenda e Deus vai junto. A nuvem para entre o céu e a terra na frente da nuvem, e eles conversam. E Moisés fala com Deus: Senhor, insistindo com Deus, se eu tenho sido agradável a Ti, deixa eu Te conhecer melhor. Permita que o Senhor me mostre os Teus caminhos. Eu acho essa palavra reveladora. Quando Moisés fala assim com Deus: permita que o Senhor me mostre os Teus caminhos, Ele está falando da lei dEle. Moisés está falando assim com Deus: o Senhor diz que eu agrado a Ti, mas o Senhor está dizendo que não vai no nosso meio. Mas eu preciso que o Senhor vá, porque só o Senhor pode ensinar esse povo. Só o Senhor pode transformar o coração obstinado desse povo. Eu não posso fazer, Arão muito menos, anjo não faz. Eu preciso que o Senhor nos mostre o Teu caminho. O Senhor tem que estar junto conosco. E aí Moisés ainda fala assim: se o Senhor não for conosco, risque o meu nome do livro que o Senhor tem escrito. E Deus fala com ele: eu só vou apagar do livro que eu tenho escrito as pessoas que pecarem contra mim. Em outras palavras, você não pecou, Moisés, eu não vou apagar o seu nome. E Moisés insiste com Deus. E na insistência de Moisés para com Deus, Deus acaba concordando. Porque Deus primeiro fala assim com Moisés: eu irei com você, Moisés. Eu vou com você. Aí Deus falou assim: se o Senhor, aí Moisés responde a Deus: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés entendia que só Deus podia transformar o coração daquele povo. Ele não queria anjo. Talvez eu e você ia aceitar anjo. Ah, Senhor, manda um anjo para cá para acampar sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Talvez eu e você ia aceitar. Moisés não aceitava. Primeiro Deus fala com Moisés: eu vou diante de ti. Aí Moisés fala assim: se o Senhor não for conosco, falou: tudo bem que o Senhor quer ir comigo, mas o Senhor precisa ir com o povo também. Você está entendendo? Moisés insiste, porque ele entendia: só Deus pode mudar o coração obstinado desse povo. Só Deus. Ele estava dando a lei. Era necessário que Deus permanecesse naquela caminhada com o povo, para transformar o coração do povo. Os séculos se passaram, irmãos, e a história nos conta que Israel viveu altos e baixos com Deus. Uma hora estava bem com Deus, outra hora pecava, prevaricava, provocava a ira de Deus. Os juízos de Deus vinham, eles eram disciplinados, se consertavam e viviam com Deus despertados, avivados, e faziam a obra de Deus e comprometidos com a palavra. Daqui a pouco deixava de fazer a vontade de Deus de novo. Altos e baixos. Essa foi a história. Até que nós chegamos nos dias de Ezequiel.
Um pouco antes dos dias de Ezequiel, Deus cansou de lutar contra um povo recalcitrante. Irmão, me escuta aí que a palavra é de Deus, hein? Deus é longânimo. Deus é longânimo. É paciente. Mas chega uma hora que Deus larga o ser humano. Porque o homem não quer. Se você ficar resistindo a Deus regularmente, premeditadamente, uma hora Deus vai largar você de mão. Deus cansou. Vocês não me querem, não? Vocês querem os ídolos? Ok. Vou mandar vocês para a Babilônia, terra da idolatria. É isso que vocês querem? É isso que eles vão ter. Foram para lá. Deus os tirou da terra. Os tirou da terra abençoada. E eles ficaram lá. E eu quero chamar você de novo para mim começar a concluir a mensagem. Para você abrir de novo aí no capítulo 36 de Ezequiel. Esse capítulo 36 de Ezequiel é sublime. Acompanhe comigo, 36 de Ezequiel. O povo está cativo na Babilônia. Séculos se passaram. O povo obstinado, teimoso, Deus cansou e disciplinou. Tirou eles definitivamente da terra. E lá, na Babilônia, Deus usa o profeta Ezequiel. E a partir do versículo 1, Deus fala assim: Filho do homem, profetiza aos montes. Presta atenção aqui para quem que o profeta está profetizando. Profetize aos montes de Israel e transmita-lhes esta mensagem: ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Pula aí para o versículo 4. Você está com a Bíblia aberta? Pula para o versículo 4. Portanto, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor soberano. Ele fala às colinas e aos montes, aos desfiladeiros, aos vales, às ruínas arrasadas e às cidades desertas, destruídas e ridicularizadas pelas nações vizinhas. Deus mandou o profeta profetizar para os montes, para a terra que estava desabitada, porque o povo de Deus não estava lá. Deus manda o profeta falar para Israel, para a cidade, para a terra de Judá, para Jerusalém, para as montanhas, para os desfiladeiros, para os riachos, para as estradas que estavam desertas. Porque o povo de Deus não estava mais lá. Jerusalém é símbolo da salvação. Jerusalém é símbolo, Jerusalém terrestre, é símbolo da Jerusalém celestial. Deus nos criou, como disse o pastor aqui no início do culto, para que nós vivamos para louvor da sua glória, viver para Ele. E Jerusalém é símbolo da salvação, é símbolo da adoração a Deus. Jerusalém é a casa de Deus. E eles não estavam na terra. A terra estava desolada, vazia. E Deus então profetiza a terra vazia, prometendo o seguinte, está aqui escrito no versículo 8. Os montes de Israel, no entanto, produzirão colheitas fartas e frutos para meu povo, pois em breve ele voltará para casa. Deus manda o profeta profetizar a terra vazia, desolada, e manda ele dizer para a terra: você, ó terra de Israel, voltará a produzir, porque o meu povo vai voltar para casa. Xergue menefacia ramanagasharamanagasúbias remantos nevashébias. Deus está falando para você nessa noite: existe um vazio no coração de Deus que só você pode preencher.
Deus te salvou para ficar no centro da sua vontade, para viver em Jerusalém, adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, e você deu as costas para Ele. Você tem resistido à voz de Deus, você tem prevaricado contra o Senhor, e Deus está sentindo o vazio da sua presença. Que coisa! Moisés fala assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E com essa mensagem de Deus para os montes de Israel, para a terra vazia, Deus está mandando um recado para nós nessa noite. Deus está sentindo a sua ausência. Deus está sentindo a sua falta. Só que assim como Deus, apesar da dureza de coração do povo de Israel, apesar da teimosia, da obstinação daquele povo, que brincava com Deus, assim como Deus não desistiu, a paciência dele acabou, e a disciplina veio, mas Deus nunca desistiu do seu povo. A primeira palavra para você é: você está fazendo falta para Deus. Existe um vazio no coração de Deus que só você pode preencher. Esse é o primeiro. O segundo é que apesar de nós, apesar da dureza do nosso coração, Deus não desistiu. Deus não desistiu de muitos de nós. Ele está insistindo. Sabe por que essa palavra aqui nessa noite? É porque Ele te ama. Sabe por que dessa palavra aqui nessa noite? É porque Deus está chorando saudade de você. Ele está sentindo falta das tuas orações de madrugada. Ele está sentindo falta da tua adoração. Ele está sentindo falta da forma de louvar a Ele, que só você sabe fazer. Ele está sentindo saudade. Apesar de nós, Ele insiste. Ele diz no versículo 31: então se lembrarão dos pecados que cometeram no passado e terão aversão de si mesmos. A versão corrigida diz assim: terão nojo de si mesmos. Mas assim diz o Senhor soberano: lembrem-se de que não farei tudo isso porque vocês merecem. Ezequiel, Velho Testamento. Mas me diz se o Deus da graça não está falando aqui. Ele vai trazer de volta, apesar da teimosia, apesar da dureza de coração, mas Ele está insistindo mais uma vez essa noite com você. E não é porque você merece, é pela graça. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E Deus tem uma obra para fazer no meio do seu povo. Vai fazer no povo de Israel. Essa palavra aqui de Ezequiel 36, 25 a 27, vai acontecer ainda, isso é profético, na restauração do povo. Isso vai acontecer no final do milênio. Isso vai acontecer, no final do milênio não, no final da grande tribulação, antes do milênio. Deus vai restaurar o povo e isso aqui vai acontecer. Mas eu quero profetizar isso para a vida da igreja de Jesus hoje. Para a Assembleia de Deus Shekinah, para você que está nos visitando hoje. Deus tem uma obra, Ele quer fazer uma obra na sua vida. Ele diz assim, versículo 25 do capítulo 36, então aspergirei sobre vocês água pura. A água pura é a palavra de Deus, a palavra que regenera, que realmente lava, que transforma. Eu aspergirei sobre vós água pura. A atitude de salvar é de Deus, e Deus derramando a sua água, espargindo a sua água, para purificar o seu pecado. Aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos, e os purificarei de sua impureza e da sua adoração a ídolos, e lhes darei um novo coração. Deus primeiro vai limpar com a água,
Só Deus pode perdoar pecados. Não importa por onde você tem andado, o que você tem feito, ainda que a sua alma seja negra como silício, pelo sangue de Jesus, ela se tornará mais alva do que a neve. E lhes darei um coração novo, e lhe colocarei um novo espírito. Um novo coração fala de sentimentos voltados para agradar a Deus. Um novo espírito fala de ânimo, de motivação para agradar a Deus. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Coração de pedra é coração teimoso, que resiste à palavra. Deus fala, brada de várias maneiras e o coração resiste, resiste e resiste. Mas Deus vai tirar, Ele vai remover o coração de pedra e vai te dar um coração de carne. Essa é a vontade de Deus. O último versículo. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que assim sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus mandamentos. O Espírito de Deus vai entrar nos filhos de Israel no final da grande tribulação, e eles vão ter prazer e conseguirão fazer a vontade de Deus por obedecer os seus mandamentos. O nome disso é conversão. Existe entre nós pessoas aqui nessa noite que precisam se converter a Deus, que precisam emendar a sua vida diante do Senhor. Deus está disposto, irmão. Deus está aspergindo água pura nessa noite. Deus tem coração novo para dar para você. Deus tem espírito novo para dar a você. Deus está interessado em tirar esse seu coração teimoso de pedra e te dar um coração obediente de carne, para que você tenha prazer na lei do Senhor. E o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus quer habitar em você. Ele não quer passar um período na sua vida. Ele não quer ter um momento de intimidade. Ele quer habitar em você. Somente com a presença do Espírito Santo na vida é que nós conseguiremos ter prazer na lei do Senhor. Como disse Deus para Zorobabel, se não me falha a memória, não é por força, não é com violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E eu encerro a mensagem no versículo 37. Deus diz assim: assim diz o Senhor soberano, estou disposto. É assim que está na sua Bíblia? Assim diz o Senhor soberano, estou disposto a ouvir as orações de Israel. Depois de todas as promessas que Deus faz, de todo o empenho, de demonstrar que Ele sente o vazio, a ausência do povo na terra, Ele diz: eu estou disposto a ouvir a oração. A igreja coloque-se de pé em nome de Jesus. Deus está disposto a ouvir a sua oração. E eu vou dizer que oração é essa. É uma oração de arrependimento. É uma oração de arrependimento sincero. Só que oração de arrependimento sem atitude não vale nada. Deus está disposto, Ele está falando aqui na sua palavra: estou disposto a ouvir a oração do meu povo Israel. Deus está disposto para ouvir a sua oração. A sua oração de arrependimento. Jesus está aqui para restaurar a sua vida. Da mesma forma que Moisés não abriu mão da presença de Deus para colocar as palavras dele no coração do povo, nós não podemos hoje abrir mão do Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo para estar para sempre conosco. A Bíblia diz que esse Espírito Santo nos falaria de tudo que ele tenha ouvido no céu. Toda a orientação que ele recebesse de Deus, de Jesus, o Espírito Santo nos daria e colocaria na nossa vida.
nos revestiria dele e da força do seu poder para vivenciarmos a sua vontade na terra. Pare de viver uma vida religiosa, viva Cristo intensamente. Pare de viver de aparência, viva a essência do Evangelho. Converta-se ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Que Deus nos abençoe. Que Deus fale melhor ao coração de cada um em nome de Jesus.